Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já sabem, ao longo do mês de março, que é o mês da mulher, estamos fazendo uma homenagem às mulheres que exerceram papéis importantes na divulgação e na prática da doutrina espírita. Como não nos é possível falar de todas as grandes mulheres que gostaríamos, faremos um relato sobre a vida de algumas delas. E hoje iremos falar sobre Meimei. Para darmos início, então, iremos primeiro ouvir a prece na voz de nosso querido Chico Xavier. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção deste ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação, com as responsabilidades consequentes, diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Ela já foi homenageada por muitas casas espíritas que adotam o seu nome. Já nos trouxe vários livros através da psicografia de Chico Xavier, entre eles Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda, entre outros. E, no entanto, sua vida enquanto encarnada é tão pouco conhecida. Estamos falando de Irma de Castro, o nome de batismo de Meimei. Meimei nasceu em 22 de outubro de 1922, na cidade de Mateus Leme, em Minas Gerais, e mudou-se para Belo Horizonte em 1934. Lá, ela conheceu Arnaldo Rocha, com quem viria a se casar aos 22 anos de idade, tornando-se então Irma de Castro Rocha. O casamento durou apenas 2 anos, pois ela veio a falecer com apenas 24 anos de idade, no dia 1º de outubro de 1946, na cidade de Belo Horizonte, por complicações generalizadas devidas a uma nefrite crônica.
E a origem desta sua doença, que se complicou muito devido aos poucos recursos da época, remonta da sua infância. Ainda pequena, ela foi obrigada a interromper os estudos por força de uma nefrite e teve também problemas crônicos nas amígdalas. E então, logo após o casamento, ela voltou a apresentar estes problemas e acabou tendo que se submeter a uma cirurgia para a extração das amígdalas. Infelizmente, após a operação, um pequeno pedaço permaneceu em seu corpo, dando origem a todo tipo de complicações, de problemas renais até um sério quadro de hipertensão arterial e craniana. E, devido à hipertensão, passou também a apresentar complicações oculares, perdendo progressivamente a visão e tendo que ficar dia e noite em um quarto escuro, sendo que nos 2 últimos dias de vida ela já estava completamente cega. E nos últimos dias o sofrimento aumentou. Ela tinha de fazer exames de urina, sangue, punções na medula semanalmente. Segundo Arnaldo Rocha, o seu marido, Meimei viveu esse período com muita resignação e paciência. Os momentos finais foram de bastante sofrimento. Os seus pulmões não resistiram, apresentando um processo de edema agudo e fazendo com que saísse sangue por sua boca. Mas, com o encerramento da vida física, o seu corpo voltou a apresentar a expressão de calma que sempre caracterizou o comportamento de Meimei. Ela foi enterrada no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Aproximadamente 50 dias após a desencarnação da esposa, Arnaldo Rocha, muito abatido, acompanhado do seu irmão Orlando, que era espírita, descia a Avenida Santos Dumont, na cidade de Belo Horizonte, quando então avistou o médium Chico Xavier. Arnaldo não era espírita e nunca havia conversado diretamente com o médium até aquele momento. Quase 10 anos antes haviam-no apresentado a ele, mas muito rapidamente. Ele devia ter pouco mais de 12 anos nessa época. Mas então, o que aconteceu ali naquele encontro com Arnaldo já viúvo mudou completamente a sua vida. Chico o olhou e disse: "Ora, gente, é o nosso Arnaldo, está triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei." E foi dizendo assim: "Deixe-me ver, meu filho, o retrato de nossa Meimei que você guarda na carteira." E então, após olhar a foto que Arnaldo lhe entregou, Chico lhe disse assim: "Nossa querida princesa Meimei quer muito lhe falar." É interessante dizermos que Meimei era um apelido carinhoso que o casal Arnaldo e Irma passou a usar após a leitura de um conto chamado Um Momento em Pequim, que havia sido escrito por um autor chinês radicado nos Estados Unidos. Ambos passaram a se tratar dessa forma, meu Meimei, que era uma expressão chinesa que significava amor puro. E segundo Arnaldo, Chico Xavier não poderia saber disso naquele encontro no meio da rua. Bem, e naquela noite, no encontro com o Chico, foi realizada uma reunião em casa de amigos espíritas de Belo Horizonte e Meimei deixou a primeira de muitas mensagens psicografadas. E com o passar dos anos, Chico foi revelando aos amigos mais chegados que Meimei era a mesma Blandina citada por André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu, nos capítulos 9 e 10, e que morava na cidade espiritual Nosso Lar. Disse também que ela era a mesma Blandina, filha de Tassiano e Helena, que Emmanuel descreve no romance Ave Cristo e que viveu no 3º século depois de Jesus. Fica aqui a nossa homenagem a esta grande mulher que tanto nos inspira amor, resignação e fé. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, o nosso senso de justiça divina ainda é muito falho,
pois insistimos em manter a nossa visão de vida muito restrita à existência atual. E isto nos limita a interpretações equivocadas sobre a justiça de Deus. Procuramos, sem dúvida, viver o aprendizado constante e a cada dia buscamos ser mais espiritualizados e desenvolver a nossa fé nos preceitos do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, a nossa compreensão da justiça divina, quando se trata da nossa vida prática, é ainda bastante equivocada. Diante de fatos que nos ocorrem, como a doença, a perda de emprego, o desencarne de um familiar querido ou um prejuízo de qualquer espécie, é comum nos sentirmos injustiçados e premiados pelo azar. E não raro exclamamos: por quê? Por que comigo? Esta conduta me faz lembrar de uma lenda chinesa surgida nos tempos do grande Império Chinês, muito antes do início da era cristã, sobre um humilde fazendeiro que utilizava seu único e velho cavalo na aragem dos seus campos. Um dia, conta a lenda, o cavalo escapou e sumiu nas montanhas. Os vizinhos do fazendeiro, compadecidos de sua má sorte, foram vê-lo solidários. Abordado pelos companheiros que lhe dirigiam frases de consolo e ânimo, o fazendeiro respondeu: má sorte? Talvez. Uma semana mais tarde, o cavalo retornou das montanhas com um bando de cavalos fortes e selvagens. Os vizinhos foram dar os parabéns à boa estrela do fazendeiro. E o agricultor, respondendo às especulações dos vizinhos quanto à grande sorte do cavalo ter fugido e trazer consigo o grande rebanho, disse: boa sorte? Talvez. Passados alguns dias, quando o filho do fazendeiro estava tentando domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Todos acharam isso uma desgraça, menos o fazendeiro, cuja reação se expressou na resposta: desgraça? Talvez. Algumas semanas mais tarde, o exército do imperador passou pela aldeia e recrutou todos os jovens saudáveis que encontraram por lá. Quando eles viram o filho do fazendeiro com a perna quebrada, eles o liberaram. Pois é, gente. Perceberam como essa história guarda muito em comum com a nossa realidade? Com o modo como reagimos frente às ocorrências da vida? Nossa vida e a dos outros? Insistimos a acreditar em sorte e azar. Basta alguém estar passando por um momento de dificuldades maior para que ele se sinta ou azarado ou injustiçado. De fato, amigos e amigas, a justiça de Deus vai muito mais, mas muito mais além do que os nossos pobres paradigmas. Deus, na sua infinita sabedoria, escreve certo por linhas tortas, como bem diz o ditado popular. É preciso que aprendamos a perceber a justiça de Deus desapaixonadamente, sem particularismos, sem vaidades, sem comiseração de nós mesmos e sem desespero, fazendo o que nos compete sem desistir e aguardar com esperança. A ânsia por respostas que não temos condições de saber no momento e o imediatismo que quer subjugar a justiça divina aos nossos caprichos, de acordo com a nossa interpretação estreita e frágil da vida, só serve para agravar e transtornar. Por outro lado, diante das facilidades terrenas que nos favorece, com os dons da saúde, da riqueza, da inteligência, devemos manter a postura de responsabilidade para com o uso destas dádivas de Deus, sem exceder no esbanjamento sem proveito.
Assim, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, se ficamos doentes, sigamos o tratamento médico sem revolta. Se um ente querido fica doente, prestemos o devido socorro e atendimento sem desespero. Se nossos filhos estão longe de ser um exemplo de virtudes, façamos o melhor com paciência e aceitação. Se passamos por dificuldades financeiras, ganhando o minimamente necessário para o sustento, agradeçamos assim mesmo e acreditemos que o motivo dessa situação está além do aqui e do agora. Mas se estamos passando por ela, é porque temos potencial para suplantá-la ou está reservada outra solução para nós. Se não encontramos a cara metade, por mais que nos esforcemos em cultivar em nós o melhor modelo de parceiro ou parceira, saibamos esperar e observemos a vida em volta se não há um chamamento a exigir a nossa atenção e dedicação e que nos trará tantas outras realizações pessoais. Enfim, amigos e amigas, façamos como o chinês da história. Não paremos nunca de trabalhar e seguimos adiante, fazendo a nossa parte, sem reclamações, sem revolta e sem cantar vitórias antes do tempo. Porém, com a certeza de que estamos sempre amparados e nunca nos faltará os meios necessários para superarmos o que chamamos de perdas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora, assistam o nosso amigo Maida, com o Momento Doutrinário. Amigas e amigos do Portal de Luz, mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre como deve ser o raciocínio espírita na visão do espírito Albino Teixeira, contida no livro Paz e Renovação, psicografado por Chico Xavier. Diz Albino Teixeira: todos nós, tarefeiros encarnados ou desencarnados do Evangelho, na faixa de trabalho em que estivermos situados, devemos servir, onde e tanto quanto pudermos, pois este será sempre o programa para qualquer um de nós. A lei do Senhor compreende perfeitamente que disponhas de casa confortável, tão confortável quanto queiras, mas sem relegar à nudez os irmãos esfarrapados que te cruzam a porta. Que te banqueteis, tanto quanto desejes, e com quem desejes, mas sem largar o vizinho, morrendo à fome por falta de pão. Que te movimentes de carro, tanto quanto te proponhas, mas sem fugir de auxiliar os companheiros do caminho, para que não vivam descalços. Que ajuntes dinheiro, por meios justos, no tamanho de teus ideais, para o sustento de tuas realizações, mas sem negar aos irmãos em penúria a sobra de tuas obras. Que uses os perfumes de tua predileção
na esfera da apresentação pessoal, segundo o teu gosto, mas sem deixar o próximo em aflitivas necessidades materiais, desprevenido de sabão para a própria limpeza. Que frequentes as diversões dignas, conforme a permissão de tua consciência, tanto quanto puderes, mas sem esquecer de levar sempre que possível algumas horas de alegria aos lares em sofrimento. Em verdade, não consegues liquidar os problemas e provações que vergastam a terra, mas podes e deves cooperar com a lei do Senhor na extensão da bondade e do socorro na área de tua própria existência. Deus nos dá o máximo de bênção. Saibamos dar pelo menos um mínimo de nossas possibilidades. Deus nos dá tudo. Aprendamos a dar pelo menos um pouco. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos chamar agora a nossa querida Amanda, que hoje irá comentar sobre a letra de uma música que tem tocado muito na internet e nas rádios de todo o Brasil e passa uma linda mensagem sobre a vida. É com você, Amandinha. Olá, pessoal! Acho que todo mundo já ouviu essa música, Trem Bala. Quem canta é Ana Vilela. A letra é inspiradora, é verdadeira. Ana Carolina Vilela da Costa, ou simplesmente Ana Vilela, é de Londrina, no Paraná. Tem apenas 18 anos e, além de compor, trabalha como auxiliar em um projeto social que ensina música para crianças chamado Stretch Cross. Ela atribui o sucesso dessa canção à simplicidade da letra e da melodia, e o fato de a letra ser um pouco universal. Não é a música sobre uma situação isolada, mas sobre a vida. A mensagem é muito bonita e eu vou recitar alguns trechos que eu achei mais verdadeiros. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim cada verso, momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Vamos lembrar a todos que entre os dias 14 a 17 de junho deste ano, teremos o Mednesp 2017. O tema central será Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá no Rio Centro e, apesar de ser organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, está aberto a todos os interessados, sejam profissionais da área de saúde ou não. Então acessem www.mednesp2017.org.br e saibam mais informações. Gostaríamos de lembrar a todos vocês também que mandem as suas dúvidas, comentários e mesmo sugestões de temas para o nosso programa. Anotem o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia, tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau!